Hits Prime FM apresenta Eleições 2022. Entrevista. Saiba agora as regras da entrevista para as eleições de 2022 na Hits Prime FM. Todas as entrevistas feitas com os candidatos às eleições de 2022 irá girar em torno das propostas apresentadas pelo mesmo. As entrevistas terão um padrão com 20 minutos de duração, mas 2 minutos de considerações finais feitos pelo candidato. É recomendado que os candidatos evitem mencionar os nomes de seus concorrentes ou até mesmo de outros políticos, se concentrando em seu tempo nas propostas locais. Caso infrinjam tal regra, serão interrompidos pelos mediadores que irão conduzir a entrevista. Também não será permitido ataques a instituições ou até mesmo populares em geral, sendo interrompido pelos mediadores da entrevista. A Hits Prime FM tem o dever de garantir aos candidatos um ambiente tranquilo, sem ataque ou ofensa por parte dos mediadores. Também queremos oferecer à população que estará acompanhando uma oportunidade diferente de conhecer os candidatos com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado. 7h03, 7h03, estamos recebendo o nosso entrevistado de hoje, candidato pelo PDT, o professor Vinícius. Antes do seu tempo estar valendo, candidato, primeiramente, bom dia, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, tá bom? Bom dia, Kiko, bom dia, Cris, bom dia aos ouvintes da Hits Prime, é uma satisfação poder estar aqui para discutir política. Ô, Cris, agora, por gentileza, coloca o tempo do candidato professor Vinícius na tela, para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevista de hoje. Candidato, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a população de Sinop. Quem é o professor Vinícius? Bom, eu sou professor, né, daqui da estadual, da Universidade do Estado de Mato Grosso, da UNEMAT. Sou professor já há 15 anos, sou professor de Geografia Política, né, atuo na instituição com essa disciplina, tenho pesquisa nessa área, sou formado em Geografia, com mestrado e doutorado nessa área, discuto questões sociais, questões programáticas, né, sobre o Estado brasileiro, sobre a política nacional, e agora estou me lançando à candidatura a deputado federal, porque também eu já cansei de ficar falando na sala de aula e agora eu quero atuar, né? Quero pensar nas soluções para os problemas que eu discuto em sala de aula. Sou casado com uma professora, a professora Cárita, tenho convívio diário com a educação, então essa é a minha pequena biografia, né? Tenho vivência no estado de Mato Grosso, né, há 8 anos, sou de São Paulo, vim para cá concurso público para trabalhar, e adotei o Estado me adotou, né? Então queria ser uma pessoa que ajudasse a construir esse Estado e a construir o Brasil. Ô, professor, eu vou começar. O professor nos encaminhou um release das suas principais propostas, e eu quero começar com a proposta de número 1. Eu gostaria que o senhor falasse o que é, e explanasse um pouquinho melhor, o que é essa defesa da federalização da educação no Brasil, professor. Perfeito, Kiko. A federalização, ela vai se constituir numa padronização, né, da educação nacional. Você tem no Brasil a educação ela segmentada em alguns níveis, né? O nível básico, ensino fundamental e ensino médio, a de atuação da prefeitura e do estado, e o nível superior de responsabilidade do governo federal. Isso acaba, em alguns casos, se sobrepondo à instituição, como o Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, ela é do Estado, mas é no nível superior. Às vezes o Estado também atua no nível ensino médio. No entanto, não há uma padronização em conteúdo, em forma, em carreiras, na constituição do ensino, no salário, no nível de qualidade do ensino. Então, com a federalização, o interesse seria padronizar todos os níveis da educação, padronizar de maneira programática os investimentos também. A gente brinca dentro do PDT, que tem como exemplo o Ceará, seria uma cearalização, né? Transformar o nível de qualidade dos estados no nível do Ceará, que é um dos melhores estados em nível de qualidade de ensino no Brasil hoje, com os nossos governos que atuaram nesse estado. Então nós transformaríamos a educação, através do nível federal, atuando com os estados e municípios, sem deixar que eles tenham responsabilidade também perdida, mas padronizando.
É impossível hoje a gente discutir educação se a gente não pensar nessa federalização. Os níveis de educação são muito variados nos estados do Brasil. Então você tem estados aí com excelentes salários, né, para professores, mas a qualidade da infraestrutura, a qualidade do material, a qualidade do acesso às tecnologias, que são importantíssimas para os alunos, elas são diferenciadas e às vezes o salário do professor ele não é o único componente que a gente precisa atuar para melhorar. É lógico que o professor tem que ser bem remunerado, tem que ser um salário digno, que dê condição de vida e motive ele na sua carreira, mas também as qualidades aqui de infraestrutura são necessárias. Então, como que você vai competir, né, colocar um aluno do ensino público que não tem acesso à internet, que não tem acesso a um sistema de computador para você aprender ali questões hoje muito naturais na nossa sociedade, né, de conexão com formação digital, e você não tem acesso a essa internet, não tem acesso a essa formação dentro de uma escola, e o aluno ele vai se perder naquele conteúdo básico somente, que não vai levar ele a uma formação que seja técnica, que seja realmente profissionalizante. O candidato, eu tenho que pegar 3 ganchos dessa sua resposta, não tem como. A gente já não começa com a desigualdade na Câmara dos Deputados. A gente já não começa, por exemplo, com a Câmara de Deputados, que tem 8 deputados no Mato Grosso e tem 80 de São Paulo. Exatamente. Isso... Não é por aí. Por que São Paulo tem mais investimentos? Gente, comparativos de igualdade política que a gente está colocando, tá? Por que São Paulo tem mais investimentos? Por que o Rio de Janeiro tem mais? Porque a representatividade é maior. A gente já não começa perdendo na desigualdade, e olha que eu estou falando do Mato Grosso, Mato Grosso tem mesmo o número, e a gente pega outros estados, é a mesma coisa. Primeiro ponto, não começa já por aí? Por que alguns estados têm mais investimentos e outros menos? Sim, a desigualdade de investimento, né, e também para a bancada de deputados, isso aí é um caso clássico no Brasil. No norte e na região centro-oeste, nós temos esses casos com os deputados que é o número mínimo, né? 8 deputados somente no Mato Grosso. Então, como que a gente vai trazer investimento para cá? A federalização permitiria essa padronização, né? Permitiria estabelecer um nível mínimo, né? Seria algo mais elevado do que nós temos hoje, e isso transformaria, então, a discussão por recursos para cada estado em algo ultrapassado. A gente não precisaria mais discutir, né, e ficar brigando entre os deputados. Ter 80 deputados em São Paulo e ter uma representatividade de apenas 8%, 10% disso no Mato Grosso, realmente afeta quando você tem um ensino que é estadualizado, que ele é segmentado por cada estado. Se a gente padronizar, obrigatoriamente o governo vai ter que fazer investimentos, né, e tentar transformar todo o estado, todo o nível de educação numa condição equânime ali. Então você acaba tendo que não brigar mais, você tem que transformar o Estado realmente num investimento único para todo o país. Posso girar a roda agora, Sim. Professor? E se a gente fazer o inverso, em vez de federalizar, a gente municipalizar a educação até o 9º ano, que agora é 9º ano, nós era a 8ª série, e depois virava o 2º grau, né, o 3º ano, e deixar somente para a federalização, somente o ensino superior e a renda vir direto do governo federal para o município e tirar um atravessador do meio chamado Estado. Da mesma forma, você teria uma disputa entre municípios, né, que tem maior capacidade Por de cabeça. diálogo. Sim, e, por exemplo, você tem aqui na região, a gente coloca Sinop. Sinop seria um município que receberia uma atenção privilegiada. Mas nós temos que pensar que aquele aluno que está em Vera, que está em Cláudia, que está em Santa Helena, ele também precisa dessa atenção. Esses municípios eles vão ter maior dificuldade, né, em conseguir recursos em transformar essa educação, uma educação de qualidade formativa, e uma educação que tenha a técnica, né, para a nossa atualidade. Então, quando você tira esse atravessador do Estado, é importante também. Mas os municípios eles vão ter pesos diferentes também nesse jogo, nesse cômputo, para você poder trazer investimento. Então, a solução, nesse caso, seria federalizar e o Estado, né, o ente federativo, ter essa responsabilidade, né, transformando realmente a educação numa questão prioritária para o nosso país. Cris, por favor. Aqui tem um projeto, um tópico que me chamou a atenção, que é o projeto de renda mínima e seguridade social. Explica pra gente o que seria esse projeto de renda mínima. O projeto de renda mínima está atrelado com o projeto, né, do nosso candidato a presidente, Ciro Gomes, que seria dar a base, né, de segurança social para a população. Seria atrelado aos recursos do INSS, você teria então uma segurança de que aquilo ali não seria mais utilizado de maneira política, como nós infelizmente temos agora, né? Muda candidato, muda partido, muda governo. Você tem a mudança do nome do recurso, os valores eles são ali negociáveis com a Câmara, e isso não pode acontecer. A população não pode ficar à mercê do jogo político. Nós temos que colocar
a discussão dessa seguridade aí em outra instância. Você tem que deixar a população segura de que, mudando o governo, não mudando o partido no poder, a população vai ter a segurança de receber uma renda mínima, pelo menos R$1.000 para aquela população, a família que tem ali um determinado nível de renda, ela possa se garantir, possa ter uma alimentação garantida pelo menos, e que aquele valor possa conferir então essa segurança para que ela não tenha que se preocupar com o dia de amanhã sem alimentação. A renda mínima, inclusive, o nosso presidente, com o projeto dele, leva o nome de um deputado e senador, Eduardo Suplicy, que foi a pessoa que mais lutou por isso até hoje dentro do Brasil, para que garantisse a renda mínima, né, para a população. O candidato, toda a conta precisa ser paga. E alguém tem que pagar a conta no final da festa. A conta vem, mesmo você sendo convidado, alguém vai pagar a sua conta. Ponto. Para a gente falar em renda mínima, e é uma atribuição que cabe ao seu cargo, a gente falar em redistribuição de renda, falar nessa situação toda, a gente não precisa primeiro falar em reforma tributária nesse país, que é uma coisa que vem se empurrando com a barriga desde quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram em São Salvador? Exatamente. Você tem no Brasil, historicamente, o imposto, né, cobrado em demasia para a população de mais baixa renda, e a população com mais alta renda ela paga proporcionalmente muito menos imposto. O programa de renda mínima do Ciro Gomes está atrelado justamente a isso, uma redefinição da tributação. Um dos itens principais que garantiriam os recursos para pagar, né, a renda mínima para a população é a taxação de grande fortuna que nós temos hoje no Brasil, no nível que nós pretendemos colocar ali, acima de 20 milhões, essa taxação ali de 0,5%, garantindo, né, com esse pequeno valor, 0,5% em cima da taxação da grande fortuna daquele cidadão ou cidadã que tem ali mais de 20 milhões. Tenho certeza que aqui em Sinop, né, a população que tem acima de 20 milhões não se encontra, talvez, tão facilmente. No Brasil, para você ter uma ideia, são 58 mil cidadãos que têm renda ou fortuna estimada acima de 20 milhões. 58 mil pessoas garantiriam renda mínima para uma faixa de população ali de cerca de até 80 milhões de pessoas, dependendo do nível de segurança que nós pretendemos dar a essa população. Então, taxar a pessoa que é mais rica e desonerar a pessoa que é mais pobre é uma questão de justiça social também. O deputado candidato, a gente vê que as suas propostas estão atreladas à proposta do candidato a presidente do Brasil. A gente, dando uma passada pequena aqui e uma passada no candidato a presidente do Brasil, a gente vê que está atrelado, e eu quero trazer para a nossa realidade. A gente fala em redistribuição de renda, em renda mínima, mas sendo que a gente deveria estar falando em geração de emprego, em industrialização, em potencialidades do Brasil. Eu quero vir para o Mato Grosso. O senhor vai ser deputado federal para a federação, o nome já diz, né? Federal, Federação Brasileira, ou seja, para todos os estados do Brasil, mas eu quero trazê-lo aqui para os 141 municípios do estado do Mato Grosso. Na sua proposta, eu estou vendo aqui modernização do agronegócio e da agricultura familiar. Eu queria que você explanasse esse item, que talvez aqui é o grande item do momento na nossa região. Sim, nas nossas propostas aqui, nós temos o nosso caderno de propostas, são 36 temas, dividido em 8 grandes temas, na verdade, 36 propostas em 8 grandes temas. Esse item sobre a modernização do agronegócio e da agricultura familiar é o item que nós pensamos aqui com o maior carinho para o Mato Grosso, para a nossa região. O Mato Grosso, ele é considerado aqui o celeiro do Brasil. Nossa produção agrícola, ela é o nosso grande trunfo, o nosso grande ganha-pão. No entanto, nós temos que pensar para além, né, das condições que estão dadas na atualidade. Para você pensar no Mato Grosso, para daqui 10, 15 anos, nós não podemos continuar com o mesmo nível de produção e o tipo de produção que nós temos hoje. Nós temos que atrelar a nossa produção agrícola, nosso grande produtor aqui da região norte do estado, às pesquisas que estão sendo desenvolvidas em grandes universidades, na Embrapa e em outras instituições que demonstram que a qualidade do produto ali gerado pode ser muito maior, muito melhor, com até menos área. Hoje nós temos uma produção baseada em monoculturas, né? Em milho, em soja, em algodão, mas nós temos que diversificar. O Mato Grosso tem terra suficiente e tem condições suficientes para você poder diversificar a produção sem perder a nossa produção já adquirida e ganhando com isso, nessa diversificação, uma rentabilidade maior para o produtor, diversificação do emprego e também a modernização. Nós temos que atrelar isso à industrialização. Como que você vai fazer isso, né? As pesquisas já indicam que na mesma área que hoje é produzido, nós podemos diversificar com outro tipo de produto.
Esse outro tipo de produto, né, na produção agrícola no estado e agropecuária também, vai gerar maior renda para esse produtor e outro tipo de serviço atrelado a ele. Então, você pode gerar ali a produção de material orgânico, madeira, você pode gerar alimentos ali nessa grande produção de monocultura e transformar isso, né, num produto industrializado. A industrialização seria a base dessa modernização. Além disso, né, a agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos, né, no nosso país, 70% dos alimentos são da agricultura familiar, também merece atenção e merece um cuidado especial, porque é ela que vai trazer esse alimento direto, né, mais fresco aqui para a nossa mão, para o nosso consumidor. Ô, candidato, eu vou trazer um número, não sei se o candidato tem esse número em mãos, mas esse número foi uma das últimas pesquisas feitas no estado do Mato Grosso pelo conceituado site e pela conceituada emissora chamada Rede Globo, Globo Rural, o qual faz agricultura. Não sei se vocês sabiam que o Mato Grosso tem 64% da sua área preservada. Vocês sabiam? O Mato Grosso tem 64% da sua área preservada. Somente esse outro restante é agricultável e habitável, que nós estamos em cima. Ou seja, se fala muito em preservação, candidato, preservação, só que não se fala o número que já está preservado, que é 64%. Né? A gente não teria, nesse momento, que está discutindo o seguinte, uma abertura consciente de áreas para que nós possamos ter uma verticalização de fato e de direito da nossa economia, porque se fala muito, está pegando fogo, está tocando fogo, mas não se fala que o Mato Grosso, eu estou falando da nossa casa, que eu costumo falar da minha casa, que eu sei onde a sujeira está, onde está o meu tapete lá. Nós temos 64,77% de área preservada, esse estudo é do Globo Rural. Nós não estamos falando, às vezes, sapateando em cima de uns números que a gente não tem, quer dizer, a gente às vezes está taxando os nossos agricultores, a nossa produção, e às vezes a gente precisa olhar os números reais, sendo que a gente precisa, na realidade, fazer um investimento maciço para que a gente possa ter uma abertura consciente e preservatória, para que a gente possa ter esse tal do selo verde que muito se exige da Europa, candidato? Certamente. A nossa discussão nesses termos ela tem que ser baseada na pesquisa, né? Tem que ser baseada no acesso à informação, né, que é gerado nas universidades. Eu sou professor de geografia, eu trabalho com mapeamento, trabalho com colegas que fazem isso diuturnamente. Nós temos aqui na nossa universidade, por exemplo, profissionais capacitados para gerar informação em tempo real sobre o nível de preservação, o nível de plantio. Nós temos projetos excelentes aqui. Se a gente pensar que o Mato Grosso tem essa área preservada e o resto que é agriculturável, que não é utilizado ali como área de relevo ou de agropecuária, o que é agriculturável hoje no Brasil gera esse nível de produção, né? Imagine só se a gente modernizasse com investimento, se a gente modernizasse. Há um estudo, por exemplo, que mostra que na nossa universidade, que mostra que se a gente modernizar a nossa produção agropecuária ali, reformando as pastagens, né, que são envelhecidas ali, não tem o nível de qualidade para a produção de carne hoje. Se a gente conseguisse reformar as pastagens do estado, o nível de produção triplicaria, sem ter que desmatar mais nenhuma área. As áreas que devem ser preservadas, que nós lutamos para preservação eficiente, são as margens de rios, topos de morro, áreas ali que são necessárias para a preservação, inclusive, dos cursos d'água. E hoje nós temos um ataque em algumas regiões, né, a essas áreas, essas porções. O Mato Grosso é bastante rico nessa produção agrícola, mas ela pode ser ainda melhor sem ter que desmatar mais nenhuma área. Nós conseguiríamos modernizar, por isso o item de modernização da agricultura é essencial para ser discutido. Nós temos que convencer o nosso produtor rural, né, que as pesquisas elas estão ali para servir ele, para ajudar, sem ter que abrir mais áreas. Nós podemos discutir isso em grande nível, em grande estilo com os nossos pesquisadores. O tempo passa rápido demais, falta 3 minutos, eu preciso, professor, entrar em um tema que está vindo na contramão do que a gente está vendo, que se fala muito em terceirização ou se ceder para empresas privadas, e na sua proposta de item número 5, vem na contramão. Por exemplo, o senhor defende a questão dos Correios e empresas públicas que são essenciais para a logística. A gente já viu, inclusive, até se falar na possibilidade da terceirização dos Correios, vinda de outras empresas nesse sentido aí. Eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre esse item 5, o senhor tem 2 minutos. Ali. Certo. Enquanto servidor público, eu sou defensor, né, do nosso patrimônio, dos nossos serviços e servidores. Os Correios, por exemplo, que é um item que eu deixei ali justamente para a gente poder discutir essas questões de Estado, é a nossa principal estatal de logística.
Os Correios é a única empresa nacional de logística que atende em todos os 5.800 municípios do Brasil. Não há nenhuma outra empresa que atenda a nossa região norte em tão elevado nível como os Correios. Há outras empresas que você pode requerer. Você, cidadão, se você quiser mandar o seu pacote, a sua encomenda por uma outra empresa, você tem condição de fazer isso. Os Correios não têm mais o monopólio dessas encomendas. O único monopólio que o Correio preserva é o de carta. Nós sabemos que é difícil, às vezes, receber alguma encomenda no tempo correto. Eu também já passei por isso. A gente sabe que às vezes atrasa a nossa encomenda. Se chega nos Correios, ele tem pouca disponibilidade, você demora, perde um tempo muito grande. Mas nós temos que pensar que são 10 anos sem investimentos, sem renovação do pessoal, não tem concurso público mais. Então, enquanto servidor, eu sei que isso aqui não é por acaso. Tem sido precarizado o serviço dos Correios para justificar uma privatização. Nós podemos ter uma empresa que é estatal e eficiente, trabalhando para o nosso povo. Os Correios cumprem função social da população. E em cidades pequenas aqui do nosso estado, o Correio é o posto bancário também, é o único ponto de ligação com o restante do país. O serviço de Correios no Brasil ser estatal não é nenhum descalabro. Você tem no mundo todo, grandes países e países ricos, Estados Unidos, por exemplo, os Correios são empresa estatal. E você tem ao lado dos Correios empresas privadas que servem de logística. Então você não está concorrendo, você está servindo a população o mais próximo possível. Se você quiser um serviço ainda mais rápido, mas também um pouco mais caro, você pode escolher outra empresa. Não há necessariamente... estamos na contramão. Nós estamos seguindo as melhores práticas mundiais em nível de economia e nível de logística. Nós vamos agora, faltam 17 segundos, professor, mas a gente pode adicionar até depois no tempo normal. Eu queria que você colocasse os 2 minutos de considerações finais para o professor Vinícius, aí a gente acresce esses 10 segundos se ele precisar depois no tempo final. Professor, eu gostaria de agradecê-lo e agora o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais e obrigado desde já pela participação aqui da nossa entrevista no nosso Jornal Integração e sucesso na campanha. Obrigado, Kiko. Obrigado, Hits Prime, por disponibilizar esse momento para a gente poder discutir, para poder se apresentar aqui para a população. Eu sou um jovem professor da Universidade do Estado de Mato Grosso. Estou me candidatando pela primeira vez a um cargo eletivo a nível federal. Eu tenho discutido problemas com os meus alunos já há 15 anos. Sou professor há 15 anos e discuto os problemas da nossa sociedade, do nosso país, em sala de aula. E sempre ali com muita paixão para poder também melhorar a nossa sociedade e para poder achar soluções ali que são possíveis, que são necessárias para a nossa melhoria na qualidade de vida, no nível social, para nossas melhor convivência, é uma sociedade digna realmente. Eu estou me disponibilizando para nossa região norte, colocando aqui à disposição. Espero que você, ouvinte, busque meu nome depois, busque nossas redes sociais, ali, @prof_Vinícius, professor Vinícius, procura no Instagram, tem nossas propostas lá na bio, você pode procurar para ver, para discutir com a gente, pode mandar pergunta, pode mandar sugestões também, você pode entrar em contato com a gente de outras maneiras ali no Facebook também. Então, eu não sou patrão, eu não sou empresário, não sou um grande produtor rural, mas eu não quero deixar de discutir com essas pessoas as questões sociais. Eu sou um servidor público, sou uma pessoa que veio das camadas mais baixas da sociedade e só pelo estudo conseguiu chegar a um ponto aqui de satisfação que possa me garantir uma qualidade de vida. E eu quero que isso seja para todos os brasileiros. Eu quero que a educação seja libertadora para a nossa sociedade. Então, apoie um professor para a Câmara Federal, pensem na gente aqui, professor Vinícius, PDT 1212.